Infelizmente, hoje, nós focamos muito no aspecto técnico e não focamos muito no aspecto da vida. Ou seja, aquilo que temos que acrescentar à técnica. Não basta fazer o homem de barro. É necessário soprar nele para que ele tenha vida, para que ele tenha movimento, para que ele tenha motivações, para que ele possa transmitir algo através das suas obras. Não seja só forma, seja formas vivas. É por isso, então, quando falamos do amor como força motivacional, nós temos que ver que ele tem algumas expressões. Quando ele toca a nossa psique, ele mexe com as nossas emotividades de uma maneira específica. A nossa psique, através daquilo que nós sentimos, daquilo que nós gostamos, daquilo que nós preferimos, daquilo que nos dá prazer, que não nos dá prazer, ele tem vários sentidos, vários movimentos. A nossa emotividade nos direciona muito. Aquilo que nós gostamos nos direciona muito. Mas não é só um gostar, não é só uma emotividade. Existem outras componentes que parece que, quando o amor toca, ela desperta, que é aquela parte mais elevada dos estados emocionais nossos, que nós chamamos de sentimentos. Então, nós temos também, além das emoções, nós temos um estado psíquico, que quando somos tocados pelo amor, ele é despertado. Esses estados psicológicos, normalmente nós caracterizamos como sentimentos. Para que a gente possa separar bem emoções de sentimentos, normalmente vocês podem ver que os animais também sentem atração por determinados tipos de coisa que nós gostamos. Uma boa comida, por exemplo, ele sente atração. Quando você, por exemplo, nesse frio, coloca uma casinha para eles e um cobertor lá dentro, normalmente eles preferem a casinha com cobertor do que dormir fora no frio. Eles correm sem que você tenha que ensinar muito. Então, eles também gostam do conforto, eles também gostam dos prazeres físicos, eles também gostam dos prazeres sensíveis, sexuais e assim por diante. Então, nós podemos falar que eles têm uma emotividade para valorizar as coisas que eles gostam, as que eles não gostam. Mas nós temos algo além disso. Nós também, às vezes, somos movidos para uma determinada dimensão da percepção psíquica, que os animais normalmente não alcançam, porque não conhecem bem esse toque consciente do amor. Por exemplo, nós somos levados muitas vezes a sentir muita atração pela beleza. A ver, por exemplo, e caminhar quilômetros para ver um pôr do sol, por exemplo. Nós, não somente quando vamos fazer uma aula como essa, que seria muito prático colocar só esse micro e a parte técnica, mas nós gostamos desse toque, da rosa, da flor. Entendeu? Algo move em nós, que nos atrai para o belo. Essa atração que nós sentimos para o belo é a componente do amor que nós chamamos de sentimento estético. Tudo que tem harmonia nós gostamos. Tudo que não gera harmonia nós não gostamos. Embora a técnica pode ser perfeita. Vocês podem ter uma técnica muito perfeita, por exemplo, de uma pessoa que dirige um carro, mas quando ela dirige esse carro simplesmente para conduzir uma pessoa e gera harmonia no seu caminhar, você fala, que bom motorista, que bela é a forma como ela dirige. Mas se ela dirige com violência, se ela dirige ameaçando as pessoas, você fala, que feio. Por quê? Porque não basta somente a técnica. Nós queremos acrescentar um grau de bondade naquele movimento. Nós só achamos bonito não somente as formas que destacam a beleza, mas também aquelas formas que destacam a bondade. Então nós podemos falar também que temos um sentimento direcionado para o bem, que são os sentimentos éticos. Então nós já falamos dos estéticos e dos éticos. Mas quantas vezes, por exemplo, paramos horas e horas e horas para contemplar as estrelas e perguntando pelo mistério da vida, o que está por trás delas, como elas movimentam, quantas estrelas eu não vejo. E se temos aí então um telescópio, começamos a ficar ali olhando, querendo saber onde estão os anéis de Saturno, onde estão as galáxias, e queremos descobrir os mistérios do céu.
Temos uma necessidade de entrar nas coisas e ver como elas são por dentro. Ou é aquela beleza que eu não vejo, mas que às vezes com os olhos indiretos de uma fórmula matemática, de um telescópio, eu consigo a ver, porque está oculto, é misterioso, mas eu vejo. Daí, essa vocação que nós temos pelos sentimentos místicos que relacionam com os mistérios da vida. Quando nossa emotividade então é tocada pelo amor, nós temos esse impulso em direção a ele através de um desses caminhos. E aí então é que nós vamos expressar o que nós conhecemos das ciências humanas, que está representado pelas 9 musas. Por exemplo, quando eu vou em direção aos mistérios, às leis da vida, surge a ciência, que é essa que descobre quais são as leis, o que movimenta ocultamente as coisas, como eu vou saber como são os movimentos dos astros, que às vezes eu posso transformar, por exemplo, esses movimentos numa equação, numa fórmula, que outras pessoas podem, através dessa fórmula, entender esse movimento, ou até mesmo fazer uso desse movimento. Então nasce, por exemplo, quando nós somos movidos por sentimentos místicos, nasce uma obra sagrada, uma obra importante para o ser humano. Nasce a ciência, nasce a possibilidade de entender profundamente as coisas da vida. Mas também, muitas vezes, nós não só necessitamos da ciência, necessitamos de uma sensibilidade muito grande para mover essa ciência, por exemplo, através dos seres humanos, para que elas não resultem, esse conhecimento não resulte numa desarmonia, como às vezes acontece, como agora, as bombas atômicas e assim por diante, onde a expressão mais profunda do conhecimento humano se volta contra ele mesmo. Nós precisamos que essa ciência também mova aí com harmonia para dentro do ser humano, que haja uma forma de vida social, que haja uma forma de regularizar as coisas, de harmonizar as coisas, de reunir as coisas, que provoca essa sensação de harmonia, que nós chamamos de beleza. Então daí nasce essa componente de dar vida às formas, as formas que são necessárias, de colocar sentimento de bondade nessa forma, de colocar harmonia nessa forma. Daí nasce a arte. E quando, por exemplo, é somente uma percepção que nós temos do bem, nós queremos que todas as coisas direcionem em torno de um ponto e que provoque uma harmonia e que unifique as coisas. Nós queremos, por exemplo, que a família esteja unida, que haja uma unidade na família. Nós queremos que a nossa cidade esteja unida, os seres humanos não estejam em conflito uns com os outros, que existe uma harmonia e uma unidade. Nós queremos que a sociedade esteja em harmonia, que a humanidade toda não esteja em guerra, que esteja em harmonia. Nós queremos uma unidade em todos os aspectos. O homem busca a unidade sempre. A ciência quer a unidade, saber qual é aquele átomo primordial, aquela partícula primordial, aquela unidade da onde tudo originou. Ele quer saber quais são as leis únicas que unificam as teorias de Einstein com as teorias quânticas e assim por diante, uma fórmula única. Para quê? Para que tudo converja para a unidade. Nós buscamos naturalmente a unidade. Se a gente quiser traduzir num contexto religioso, nós buscamos naturalmente a Deus. Daí nasce esse sentimento que a gente chama de religiosidade. Então, essa busca pelo mistério, essa busca pela harmonia, essa busca pela unidade é natural em toda a expressão humana. E não há uma sem a outra. Isso é muito importante. A gente observar que para eu poder definir bondade, é muito importante que, quando eu falo em harmonia, o que é harmonia? É aquilo que coloca as relações das coisas em perfeita unidade, faz com que as coisas não rompam umas com as outras. Por exemplo, quando nós falamos de harmonia, eu poderia, por exemplo, pegar um conjunto de uma árvore, por exemplo, eu cito para vocês a vida, por exemplo, de Ramanuja, que ele, quando olhava uma árvore, ele não via as folhas como a gente vê. Ele via as folhas combinadas entre si num arranjo matemático. Aí ele falava, sabe por que vocês acham as folhas bonitas? As folhas bonitas? Porque elas estão matematicamente reunidas. Então ele traduzia essas folhas
numa equação matemática sem nunca ter feito nenhum curso de matemática em universidades. E chegou a desenvolver uma matemática tão profunda que foi um dos grandes matemáticos da humanidade, que até hoje as suas equações são muito utilizadas pela ciência atual. Vocês podem ver esse, por exemplo, num filme que tem sobre a vida dele, Ramanuja, um indiano. Tá? Então, quando você vê harmonia nas coisas, é porque naquela harmonia existe uma lógica, uma combinação harmoniosa que pode ser traduzida numa equação. Mas que existe também uma força de atração. Como, por exemplo, esse copo, que está muito concreto, se a gente abrir ele é formado por cristais, que às vezes quando você decodifica a forma desse cristal, ela é muito bonita, ela é uma forma geométrica e muito harmoniosa, muito bem combinada entre si. Tanto é que às vezes quando essa forma está bem expressa, e uma pessoa olha, às vezes consegue enxergar essas partículas da onde eles estão juntando as peças e lapidar a peça, e ela fica toda lapidada, bonita, como fazem, por exemplo, com diamante, que já está muito expressa a sua harmonia, então ele consegue encontrar os lugares de bater, que ela quebra justo e expressa a sua beleza interna. Tá? Então há muitas formas da gente poder relacionar com a vida através desses elementos, só que não são arbitrários. Nova Acrópole tem uma proposta para você construir e aprofundar a sua visão de mundo. Platão dizia na antiga Grécia: uma vida não questionada não merece ser vivida. Acreditamos que este pensamento está na filosofia, que é uma ferramenta incrível para nos auxiliar a dar sentido para a vida e encontrar as respostas para o cotidiano. Por isso, nós propomos uma filosofia diferente, para melhorar a vida, que não é só teórica, mas uma filosofia para viver. Participe de uma aula na Nova Acrópole da sua cidade, para saber como funciona essa proposta. A data está aqui embaixo.